Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Nós estamos em mais um culto online. Nós temos muito a agradecer por esse recurso que nos permite assistir os cultos nas nossas casas. Nós somos muito privilegiados por isso e nós podemos louvar a Deus nas nossas casas, aconchegados. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Nós então, sentadinhos nos nossos lugares, nas nossas casas, nós iremos louvar, cantar e também ouvir a palavra do Senhor, que é sempre tão abençoadora. Tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. Então, que Deus abençoe a todos e que tenham um excelente culto. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Queridos irmãos da Igreja Batista Moriá, vamos ler hoje o versículo que está em Gênesis, capítulo 5, o versículo 5 e 6. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Essa é uma palavra, da história de Abrão. Ele estava com medo, angustiado, e Deus respondeu aos temores do seu coração. Eu penso que hoje, para nós, essa história é quando estamos angustiados, perdidos, desorientados, aflitos, ou mesmo felizes, para fazer alguma coisa tão boa e não sabemos direito. Vamos ao nosso quarto, fechamos a nossa porta, falamos com Deus. Então abrimos a sua palavra e Ele fala conosco. Ele responde sim os anseios do nosso coração. Vamos orar. Deus e Pai, obrigada por tudo, pelo dia maravilhoso, pelas bênçãos, pela Tua palavra. Aumente a nossa fé. Perdoa os nossos pecados, Deus, que hoje possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe neste dia, que possamos lembrar que as estrelas estão lá. A gente não vê por causa da poluição, mas elas estão lá.
e Deus responde sim aos anseios do nosso coração. Louvado seja Deus. Um bom dia para os irmãos. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia, tudo bem? Hoje, último domingo do mês de maio, eu quis trazer não somente um personagem isolado, mas uma família, né? E hoje, então, vamos estudar sobre a família de Noé. E eu fiquei pensando que seria bem interessante nós termos uma família perfeita para servir de base para o nosso estudo. E acontece, então, os irmãos devem já imaginar o que aconteceu quando eu fui procurar essa família perfeita, né? Claro que eu também já sabia a resposta. Não encontramos na Bíblia nenhuma família perfeita. A primeira família da Bíblia, Adão e Eva, seus filhos, foi um desastre, na verdade, de desobediência, um filho assassinado, outro filho assassino. Então pensei, não, na família de Adão e Eva não, também a irmã Silvia já trouxe esses personagens. E fui olhando para outros personagens, para outras famílias, né, dentre os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e já vimos vários personagens também dessas famílias, né? E a gente já viu que tem algumas relações bem complicadas e complexas nessas famílias. Daí fui para os profetas, né? Procurei profeta Jonas, profeta Oséias, e eu também pensei, não, né? Acho que não. Entre os reis, Davi, Saul, Salomão, quantas imperfeições, quantos problemas familiares. Então eu pensei, quem sabe no Novo Testamento a gente encontra alguma família perfeita. Dei uma olhada, uma pensada nas famílias dos apóstolos, não encontrei. A própria família de Jesus também não foi perfeita. Então, o que já sabíamos, né, que não existe uma família perfeita, nem na Bíblia.
Então, nem a minha, nem a sua família é perfeita. E a família que vamos estudar hoje, ela também não foi perfeita. Mas podemos e devemos aprender com os personagens dessa família, com as situações relatadas na Bíblia, os recursos para vivermos melhor em nossas famílias, ainda que e apesar das nossas imperfeições. Bom, os relatos bíblicos dessa família estão no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos capítulos de 6 a 9. A família de Noé era assim: Noé, que era o pai, a sua esposa, cujo nome nós não sabemos, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, nessa ordem do mais velho para o mais novo, né? As noras, ou seja, as esposas dos filhos de Noé, cujos nomes também não foram identificados. Essa família viveu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Noé, que era filho de Lameque, era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Por suas características, ele foi o homem a quem Deus escolheu para mostrar a sua graça e misericórdia, ou seja, a graça de Deus encontrou Noé. Foi Deus quem decidiu dispensar a Noé a sua graça. Nós podemos ver no capítulo 6, versículo 8. Acontece, então, a história que é bem conhecida, todas as crianças sabem, todos nós sabemos a história de Noé, que é mais ou menos assim, resumidamente, tá? Os irmãos podem conferir no texto. Deus estava entristecido demais por observar a perversidade do homem, os seus comportamentos inadequados, inclinados para a prática do mal, violência, pecados sexuais, práticas malignas. Assim, Deus decidiu fazer desaparecer da terra todos os homens, os seres humanos e os animais que ele mesmo havia criado. Diz o texto que Deus estava arrependido de tê-los feito, em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Mas no plano de Deus não estava extinguir a humanidade, ele queria começar um novo povo a partir de Noé e sua família. Então, o texto relata que Deus explicou para Noé qual era o seu plano de destruição para os homens e deu a ordem que Noé construísse uma arca. E nessa ordem ele determinou qual era o tipo de madeira que devia ser construída a arca, o material de revestimento, as dimensões de comprimento, largura, altura, as instruções para o teto e os compartimentos. Noé então deveria construir essa arca porque Deus mandaria um grande dilúvio sobre a terra. Porém, Deus estabeleceria uma aliança, um acordo com Noé. Noé deveria entrar na arca com a sua esposa, seus filhos e suas noras, além de um casal, pelo menos um casal de cada espécie de animais. Deus deu as instruções sobre o armazenamento de alimentos e a quantidade de animais puros e impuros que deveriam ser colocados na arca, e assim Noé fez conforme Deus instruiu. Ao sinal de Deus, Noé fez o embarque na arca de todos os animais de sua família. Então, possivelmente foram 7 dias para embarcar todos os animais, colocando na arca, organizando o espaço, acomodando os animais segundo as suas espécies. Choveram então, feito o embarque, choveram 40 dias e 40 noites sem parar. Choveu muito, muito. A arca ficou flutuando sobre muitas águas e sobre as mais altas montanhas, como diz no capítulo 7, versículo 19 de Gênesis. E tudo que estava sobre a terra morreu. Não sobreviveu ninguém que tenha ficado fora da arca. Quando a chuva terminou, ainda se passaram mais 150 dias até que as águas sem que as águas se abaixassem, até aí para começar a baixar. Depois desse tempo, mais 150 dias, as águas baixaram até que a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. Segundo os dados geográficos, seriam as montanhas mais altas da atual Turquia. A partir de então, para saber se a terra estava seca e se havia possibilidade de desembarcar, Noé solta um corvo, que como não tem onde pousar, ele volta, depois ele solta uma pomba, acontece novamente isso, a pomba volta, porque não tem como pousar, depois mais 7 dias de sol, ele solta uma nova pomba, que volta com uma folha de oliveira no bico, e aí ainda não era hora de desembarcar, depois mais 7 dias, quando ele solta novamente a pomba não volta mais, então agora sim era a hora do desembarque. Já estabelecido em terra, Noé fez um altar dedicado ao Senhor. E Deus se agradou dessa oferta e se comprometeu a nunca mais destruir os seres, tal como ele fez dessa vez. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Ele estabelece uma aliança com Noé, instrui para que sejam fecundos e que encham a terra, dá instruções sobre uma nova maneira de viver e, como sinal dessa aliança, estabelece
o arco que seria visto no céu no ajuntamento de nuvens, o lindo, belo arco-íris. E assim todos os seres, ao olharem para o arco-íris, deverão sempre se lembrar dessa aliança de Deus com Noé. Indo para a parte final da história, temos um episódio que foi belamente explanado pelo pastor Elias no dia 9 de agosto de 2020, cujo título da mensagem foi O Controle dos Comportamentos Destrutivos em uma Sociedade. Essa mensagem está disponível no nosso canal do YouTube e eu sugiro que você reveja na íntegra. O que aconteceu no final da história de Noé é que, prosseguindo com sua vida após o dilúvio, ele era cultivador de uvas, com as quais era produzido vinho. Numa cena de embriaguez, Noé ficou nu em sua tenda. E seu filho Cã presenciou a cena e, ao invés de guardar para si essa informação, foi contar para os seus irmãos que estavam do lado de fora. Seus irmãos, Sem e Jafé, andando de costas para não olhar o pai nu, cobriram o seu corpo. Quando Noé acordou da embriaguez, ficou sabendo do ocorrido e amaldiçoou o seu neto Canaã, que era filho de Cã. O texto diz que Noé abençoou Sem e Jafé, porém amaldiçoou Canaã de modo que se tornasse escravo dos descendentes dos seus tios. Noé viveu até 950 anos, capítulo 9, versículo 29. Seus filhos originaram os seguintes povos: os Jafetitas, que descendem dos povos marítimos, os Camitas, descendentes de Cã, e os Semitas, descendentes de Sem. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra. Depois do dilúvio, não encontramos outros relatos sobre a sua esposa ou suas noras. Com o relato da história de Noé, bem conhecida, que aqui nós fizemos uma lembrança, uma recordação, vamos às lições que aprendemos com esses personagens. A primeira lição é que nossas famílias não são perfeitas, mas devemos agradecer porque é nela que nós existimos. O texto de Gênesis 6, 17 e 18 diz: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Todos nós aqui nascemos de um pai e de uma mãe. Alguns de nós, no modelo de uma família regular, somos extremamente abençoados por termos o contato com os nossos pais e mães. Outros, por situações diversas e adversas, não têm oportunidade de conviver com seus pais biológicos ou em uma família nuclear organizada como pai, mães, filhos, irmãos e irmãs. Porém, nós só existimos porque alguém nos gerou. O ideal é que as pessoas sejam geradas nesse contexto familiar e por isso Deus instituiu a família. De qualquer forma, não somos nós quem escolhemos a família em que nós vamos nascer, mas é nela que nós nascemos e é pela vontade de Deus que isso acontece. É Deus quem define de onde nós viremos, quais serão os nossos pais. A esposa de Noé, bem como seus filhos e as suas noras, somente entraram na arca porque estavam vinculados à pessoa de Noé. Essas pessoas, os filhos de Noé, faziam parte dessa família. Era nessa família que eles existiam. E Deus dispensou a sua graça a Noé. E os outros só foram beneficiados por existirem nessa família. Talvez no período da construção da arca, os membros da família de Noé tenham sofrido muitas chacotas de uma população que vivia fora da vontade de Deus. Pode até ser que os filhos de Noé, sua esposa e até as suas noras tenham ficado envergonhados, e talvez não tenham vindo sobre eles pensamento de gratidão. Porém, quando vieram as chuvas e viram todos em volta o que aconteceu com todos que estavam em volta, eles devem ter ficado muito gratos a Deus por fazerem parte daquela família. Então, mesmo com os defeitos que cada família tem, ela é a nossa. Ela é imperfeita, mas é a nossa. É ela que nos dá a nossa identidade. Todos temos dificuldade em família e às vezes desejamos até não ser dela. Nas situações de dificuldade, devemos orar por nossas famílias, colocar diante de Deus as nossas frustrações, os nossos problemas familiares. Não podemos abandonar a nossa família. Ela é a nossa família e por ela devemos ser gratos, pois é nela que nós existimos.
Não precisamos ficar esperando chegar um dilúvio para agradecer ao Senhor a nossa família. Podemos fazer isso todos os dias, nos dias de sol e nos dias de chuva? Que sejamos agradecidos a Deus por nossas imperfeitas famílias. Segunda lição. Nossas famílias não são perfeitas, mas devemos conviver pelo tempo necessário. O texto de Gênesis capítulo 8, dos versículos 14 a 18 diz: E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre ela. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. É possível calcular que o tempo que Noé e sua família e os animais ficaram dentro da arca pode ter chegado a perto de 371 dias, ou seja, mais de um ano. Imaginemos uma situação em que você esteja confinado com uma família e mais todas as espécies de animais, com alimentação precária, sem condições de higiene, sons, grunhidos, rugidos, urros, uivas, 371 dias dentro de uma enorme arca, cuidando dos animais, com um importante detalhe: não tem para onde correr. Essa família teve que suportar muitos desafios de convivência para chegarem juntos até o momento do desembarque. Quanto tempo você aguentaria ficar com seus pais, irmãos, cunhados, sogra, nora, nessas condições? Em nossas famílias imperfeitas, muitas vezes temos vontade de sair, fazer a nossa malinha e ir morar em outro canto, de preferência onde ninguém nunca mais nos encontre. Na família imperfeita de Noé, todos tiveram que se manter nas mesmas condições até o final, aguardando a hora certa do desembarque. A única chance de sobreviverem era que continuassem juntos. Neste caso, a pior hora, no caso de Noé e sua família, para abandonar o barco, era o tempo do dilúvio. E muitas vezes nós, no meio da tempestade, não tem condições de ir lá para fora. Tá ruim aqui dentro da arca? Tá ruim. O cheiro tá ruim, o trabalho tá pesado, eu não aguento mais conviver. Mas lá fora não tem condições de vida. Só há como sobreviver estando dentro da arca, convivendo com essas pessoas que muitas vezes não são as pessoas que nós queremos estar com elas o tempo todo. Que tal aguardar a confirmação de Deus e o sinal de que a terra está firme? Aguardar a hora do desembarque. Vamos pedir a Deus condições, mesmo em situações adversas, de manter a convivência, superar as dificuldades, até que a terra esteja firme. A terceira lição das nossas famílias: as nossas famílias não são perfeitas, mas devemos nos proteger uns aos outros. O texto de Gênesis capítulo 9, dos versículos 20 a 27 diz: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Nesse texto, vimos que Noé, mesmo sendo um homem justo, teve atitudes inadequadas. Então, ele não era um homem suficientemente diferente dos demais, apesar de ter sido aquele que Deus resolveu atribuir graça a ele. Como disse na introdução, o pastor Elias nos trouxe um estudo bastante importante sobre as regras expostas por Moisés no Pentateuco para a preservação do povo de Deus. Estudamos sobre o controle dos comportamentos destrutivos em uma sociedade. Na ocasião, o pastor nos alertou sobre o perigo do uso de substâncias que perturbam o funcionamento da mente, como foi o caso de Noé, que embebedou-se e ficou nu.
Acontece que com isso, com esse evento, o seu corpo foi vulgarizado. Por essa razão, Cã recebeu uma maldição, pois era necessário coibir a vulgarização do corpo e também as atitudes dos filhos que desonram os pais. A reação de Cã ao erro de Noé trouxe maldição para a sua própria família. A ofensa dele foi um comportamento indigno de um filho que tornou pública a desgraça de um pai. Os comentaristas bíblicos que eu li dizem que possivelmente Cã tirou proveito dessa situação de ver o pai nu. Então o texto não deixa muito claro, mas é possível pela reação, né, de Noé que Cã quis tomar proveito dessa situação. Por que contar, expor alguma dificuldade, alguma fragilidade dos membros da nossa própria família? A melhor atitude é proteger. Veja, o dicionário diz que proteger significa cobrir-se com alguma coisa ou abrigar-se em algum lugar para que fique a salvo dos perigos ou fatores externos, e também significa esconder-se. Neste caso, proteger não significa acobertar ou concordar com o erro ou estar de acordo com o erro, mas sim de trazer cuidado e trazer proteção. Sem e Jafé foram abençoados pela sua atitude. Eles protegeram, né? Ou seja, eles cobriram o próprio pai. Já Cã teve a sua descendência amaldiçoada por meio do seu filho Canaã. Sem tornou-se ancestral do povo de Deus e encabeça a genealogia que introduz Terá, que é o pai de Abraão, e consequentemente a linhagem de Davi e de Jesus. Está lá descrito no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Os descendentes de Cã, Mizarim, no Egito, e Canaã foram condenados por práticas sexuais abomináveis. E mais adiante, conforme a história narrada no livro de Josué, os descendentes de Canaã tornaram-se escravos dos filhos de Sem, os semitas. Se quisermos ajudar os membros de nossa família quando eles passarem por problemas morais, existenciais, o ideal é que coloquemos diante do Senhor, peçamos direção de Deus e tratemos com amor e compaixão, trazendo-lhes a capa para a sua proteção. Concluindo, meus irmãos, nenhuma família é perfeita. Porém, mesmo com nossas famílias imperfeitas, devemos ser gratos a Deus por Ele ter nos permitido existir nessa família, com pai e mãe imperfeitos, convivendo com irmãos imperfeitos que também convivem com a nossa própria imperfeição. E por isso nós devemos ser sempre gratos a Deus, porque é nela que nós existimos. Nessa imperfeição, mesmo em meio aos dilúvios, poderemos manter a nossa convivência, superando os desafios, preservando a nossa sobrevivência e aguardando o momento certo do horário do desembarque. Por fim, mesmo em nossas famílias imperfeitas, podemos e devemos nos proteger uns aos outros, cuidando para que nossos comportamentos eles sejam tais que contribuam para que a sociedade seja uma bênção, para que a nossa descendência e todos os que convivem conosco também sejam abençoados. Irmãos, que Deus nos ajude e que nos abençoe em nossas famílias imperfeitas. Vamos fazer o exercício de orar por nossas famílias, começando agradecendo porque nela nós existimos. Tenhamos todos um bom domingo, nos vemos logo mais às 18 horas no nosso culto presencial. Um grande abraço a todos.